Bem-vindos ao Mesa do Operador e hoje vamos falar sobre a semana 13 da nossa estratégia com opções de Small 11, uma estratégia que vai ser modificada em breve. Em breve eu vou fazer um vídeo com as modificações da estratégia, mas primeiro vamos ver aqui o Small 11, o que ele aprontou com a gente nessa semana. É uma semana que teve dado de PCA, e isso animou bastante os mercados. Olha aí o gap que o Small fez na sexta-feira, né? Ele fechou ali 107,68 e já abriu ali no 110 praticamente. Então aí a gente vê que ele abriu já acima da média de 50 períodos, essa linha azul clara, no diário, e já retrocedeu um pouco aqui nesse último pico que ele fez aqui. Então, foi uma semana de alta volatilidade, né? Ele começou a semana subindo, depois fez um mínimo lá perto do 104, 104,80, e aí depois engatou uma alta nos últimos 3 dias, uma alta de 5%, né, desde quarta-feira. Na semana, a alta não foi tão grande. A alta na semana foi de 1,83%. Então vamos apenas olhar novamente aqui, a gente vê que o Small 11 às vezes eles têm esses gaps, né? Notícias que fazem o preço pular alguns trechos no gráfico, né? A gente vê aqui que o Small 11 ele ainda tem bastante médias para cima dele, né? Então eu não esperaria que houvesse uma corrida desenfreada rumo às máximas. Eu imagino que tenha alguma resistência, né? Porque foi uma região de bastante briga de preços anteriormente, mas não está descartada uma possibilidade de uma corrida muito grande para cima. A gente vê, por exemplo, esse momento aqui em que Small simplesmente foi cortando todas as médias e buscou máximas, né? Mas eu imagino que seja algo parecido com esse movimento aqui em que ele ainda acha alguma briga nas médias. Então vamos ficar ligados aí para que o Small 11 vai fazer nas próximas semanas. Com relação à nossa estratégia, tivemos um gain de 255. Puts e calls foram para o pó nessa subida intensa nos últimos 2 dias com o IPCA. Mas não significa que a volatilidade não teve seus efeitos. A gente vai olhar aqui, a gente começou a semana com 200 puts no 108, 150 puts de 2 semanas, né? Ou seja, agora elas viraram puts da semana no 107, é só assistir o vídeo anterior. Então eram 350 puts na linha do 107 e do 108. E apenas 140 calls da semana na linha do 112, e essa era uma call coberta, um resquício de call coberta. Isso aqui é a call coberta H120. E um booster, que a gente vai ver logo o que aconteceu com o booster nessa semana. Então, o que acontece? A gente fez aqui... A gente primeiro desmontou o booster. Vamos falar sobre a desmontada do booster. A avó me pegou, né? O que eu tentei fazer? Eu tentei tirar uma parte do booster porque eu já imaginava que ele não iria dar nem chance de exercício na semana que vem, né? Então, estava muito longe do 112 e aí eu fui vender a call comprada e reduzir a call vendida. Então, a gente tinha aqui no booster, né, 112, 115. E aí eu falei assim, bom, a 112 ainda tem algum valor residual, eu vou aproveitar esse valor residual e vou jogar essa 115 já para call coberta do H120. Vou rolar um mês já ganhando 5 pontos de strike e reduzindo bastante. Que foi o que eu fiz aqui. A gente reduziu, por exemplo, a G115, a gente comprou 200, vendeu 70,
né, na linha do 120 e embolsou, né, esse 120 aqui da call do booster, né? Falei assim, vou gerar essa renda enquanto ele ainda tem algum valor residual. Mal sabia eu que o mercado iria disparar para quase 112 já na sexta-feira. Então, ficou uma lição, né? Um booster que eu não paguei nada para montar, eu poderia ter deixado até o último momento. E essa lição realmente foi aprendida hoje, né? Então, a gente pode até escrever aqui que da próxima vez deixar o booster até o final, já que não paguei nada por ele, certo? Então, essa aí é a nossa lição com relação ao booster. Acabou que sobraram, né, 180 calls da parte vendida do booster na linha do 115. Eu não acredito que isso vá dar exercício, mas se chegar muito perto, eu vou ter que rolar isso aqui, provavelmente aumentando na linha do H120. Se for possível, né? Porque se subir muito rápido, talvez isso aqui nos dê problemas. Então, isso é uma lição, né? As subidas rápidas, elas têm realmente um problema muito grande com as calls, que elas ganham valor muito rápido. As calls têm essa propriedade de ganhar valor muito rápido, apesar de serem boas para rolar, né? Então, é por isso que é muito importante ser bastante defensivo com relação às calls. Enquanto que as puts a gente tem a garantia da recompra do papel. Então, aí o que eu fiz com as puts? Então, o booster a gente já terminou de falar sobre ele. A rolada das opções da put, rolê de 108 para 106. Então, a gente teve aqui uma rolagem aumentando um pouco da posição, porque o 106 já é bem mais tranquilo. Rolada quase no 0 a 0, dia 9 de julho, porque foi um momento em que o small caiu. Então a gente recorda aqui que teve uma volatilidade intra-semana, né? Parecia que o small ia buscar esse fundo aqui e acabou reagindo muito fortemente nos últimos 2 dias. Então, nesse fundinho aqui, eu rolei as opções, né? Caso elas fossem nos dar problema, já para a linha do 106 para ficar mais tranquilo. Recebi aqui uma pequena graninha, né? Uns R$ 30 por essa rolagem. Então, no final, a gente ficou com 400 puts vendidas para essa semana, na linha do 106 e do 107. Essas do 107, igual eu já falei anteriormente, elas foram puts já de 2 semanas, que foram vendidas aí na semana anterior. E elas já perderam bastante valor conforme essa alta, por causa dessa alta, melhor dizendo, né? E aí, então, a gente falou agora das puts. Vamos falar da call, né? As calls eu tinha 140 na linha do 112. Recomprei 70 no dia 6 já, então foi ali na segunda-feira, né? Na segunda-feira foi recomprado aí metade das calls e quase que elas deram calor no final da semana. Impressionante, né? Impressionante. Mas eu deixei para o pó. O small estava 111, chegou ali 111,60, retrocedeu e as calls do 112 foram para o pó. E o que acontece? Eu vendi as calls da semana que vem na linha do 111. Então, na linha do 111, eu já vendi no dia 9, né? Porque eu falei assim, eu estou sem calls, se o small continuar caindo, pelo menos isso aqui vira prêmio. Mal sabia eu da alta, né? Então, o que que eu fiz? Eu tinha vendido na linha do 111, certo? 150. Quando deu na sexta-feira, eu fiz uma rolagem dobrando a posição para o 113 na semana que vem. Então, eu só recomprei os contratos e vendi os mesmos contratos na posição dobrada, mas na linha do 113. Por quê? Porque eu tinha espaço, né? Então agora a gente está aqui com 400 puts e 300 calls para manter um delta de 31, né? A gente trabalha sempre OTM, então
Para manter aqui o Theta trabalhando, eu vendi as 300 calls do 113, né? Então a gente tem que monitorar isso aí para isso aqui não virar um problema. Virando, a gente pode rolar isso aqui, né? Usar as puts também na rolagem para reduzir a posição. Então a gente começa a nova semana dessa maneira, né? Com 400 puts, 300 calls, o resquício do booster na linha do 115 e as calls cobertas na linha do 120 já para agosto, certo? Então, a ideia é essa. Ficando nesse miolo aqui, a gente vai rolar, melhorando a posição. A gente está aqui na linha do 111, que está entre esses dois extremos. Então, agora, se o small aprontar para cima, a gente vai ter que rolar isso aqui defensivamente, essas duas posições do 113 e 115, de modo a não estourar nossa cobertura, que são 600. A gente tem 600 papéis, com preço médio de 119,50. Small agora está 111. Ou seja, a cada ponto que o small sobe, esses papéis ganham valor também. Então, o equilíbrio vai ser esse, nessa semana. Mas já adianto que a gente vai ter mudanças na estratégia. E isso eu vou falar no próximo vídeo. Grande abraço!